Romanos, vamos lá, Romanos capítulo 9. Romanos 9 e 1. A consciência de Paulo afirma que não está mentindo, que diz a verdade e é de Cristo, pois sua mente é controlada pelo Espírito. A consciência, ou seja, o que ele tem em mente, ele está certo do que está falando, afirma que não está mentindo, que diz a verdade e é de Cristo, pois sua mente é controlada pelo Espírito de Deus. Ou seja, ele teve aquela revelação e ele sabe muito bem o que ele está falando e sua mente é controlada pelo Espírito. Versos 2 e 3, a tristeza de Paulo por seu povo e até desejar de Deus a maldição por eles, ou seja, se fosse necessário, embora esse é um amor específico de Paulo, ou seja, ele tinha tanta paixão pelo que ele fazia, que ele falou assim, se fosse preciso ele sofreria para que o povo fosse salvo. Só que Cristo já morreu, ele estava querendo dizer da intenção dele. O que ele fazia era fazer de corpo e alma. Verso 4, o povo escolhido que tem a lei são filhos, e repartiu a glória com eles. Verso 5, descendentes dos patriarcas, assim como Cristo foi. Ou seja, Cristo foi descendente dos patriarcas, na parte veio de Davi, de Abraão, Isaac, Jacó, até chegar Davi e até chegar a nascer. Verso 6, a promessa não falha, mas nem todos os israelitas são povo de Deus, ou seja, nem todos que dizem simplesmente por serem israelitas são povo de Deus. E a promessa não falha. O que Deus prometeu está prometido. Se ele falou, está falado. Verso 7, Deus disse a Abraão que é por Isaac que terá descendência. Ou seja, através de Isaac. E quem que nasceu depois? Jesus. Verso 8, significa que só os da promessa são verdadeiros. Os que creem na promessa. Os que creem na promessa. Verso 9, Deus disse que a Abraão que Sara, no tempo certo, terá um filho. Verso 10, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai. Verso 11 e 12, Deus escolheu o mais moço e assim confirma que é por Deus a escolha. Verso 13 e 14, nas escrituras diz que Deus escolhe Jacó. Ele é injusto? Não. Essa parte da injustiça, muitos dizem também que não fala exatamente de Esaú, mas dos edomitas, dos descendentes de Esaú, que era um povo que não agradava a Deus. Embora Esaú também agiu de uma forma errônea em sua vida também. Mas aqui Deus diz que Deus já escolheu Jacó, o mais moço. E Deus é injusto? Paulo enfatiza que não, Deus não é injusto. E aqui a partir de nós vamos começar a estudar a soberania de Deus. E se você está me escutando nesta hora é porque Deus te escolheu. Então, agradeça a Deus por você poder escutar as palavras da verdade. Que o poder dele venha iluminar o seu coração. Pois, se não fosse isso, você não conseguiria nem assistir, não procuraria nada da verdade. E vamos lá. Verso 15. Deus disse a Moisés que tem misericórdia ou pena de quem quiser. Verso 16, portanto, tudo isso depende da misericórdia de Deus. Verso 17, a Escritura diz que Faraó foi colocado pelo seu propósito, ou seja, Deus o colocou lá. Verso 18, Deus tem misericórdia de quem quer e endurece quem quer. Verso 19 diz assim, então ninguém é culpado, pois Deus só faz a sua vontade? Verso 20, mas quem é você para perguntar isso? Aqui Paulo está dizendo que se for assim, não tenho o que me culpar. Então digamos que Deus queira me endurecer, eu não vou crer então e pronto. Mas você tem a consciência. Lembra aquela parte que eu falei da sequência, do crer e do acreditar na mentira e do você crer em Deus? Quando você crê em Deus, você entra num ciclo da verdade. Assim como Abraão creu, você começa a entrar num ciclo. E quando você entra neste ciclo,
você começa a agir de acordo à vontade de Deus. E quando você começa a entrar no ciclo da mentira, você começa a agir de acordo com a vontade do que não é de Deus. E quando você começa a agir de acordo com o que não é o que Deus quer, você começa a virar um ciclo vicioso. Agora iremos falar muito sobre soberania, o que Deus quer, o que Deus faz, se a sua vontade, você é um fantoche ou não é, ou você é isso ou aquilo. Você tem consciência, você quer assistir este vídeo, você assiste, você não quer assistir, você não assiste. Porém, Deus é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Mas aqui está dizendo que Ele escolhe a quem quer, endurece a quem quer. Então, entre no ciclo da verdade, comece, deixe fluir em seu interior a verdade e você verá a diferença. Ou seja, Deus é soberano e nós somos responsáveis. Você sabe muito bem que você é responsável. Se você comprar e não pagar, você sabe que vai ter alguém te cobrando. Se você adulterar, você sabe que vai ter problemas. Se você fizer qualquer coisa que seja contrário ao que é certo, você é responsável. Mas esse plano superior, existe algo que comanda isto. E iremos falar sobre isso para que nós vemos tudo isso para que nós creiamos que Jesus simplesmente quer que nós creiamos nele, confiemos nele. Então vamos lá. Está começando, fica bom esse estudo. Ô glória. Então vamos lá. Verso 21. Quem faz o pote, usa como quer, para uso comum ou não. Ou seja, ele faz o oleiro, ele pode colocar um vaso para a honra ou para a desonra. Ou seja, ele faz o que quer, como quer. Soberania de Deus. Verso 22. Deus suportou os que mereciam castigo e mostrou ira e poder. Verso 23. Deus mostra a sua glória e pena de nós para recebermos sua glória. Verso 24. Deus nos chamou judeus ou não judeus, não importa. Verso 25. Em Oséias, o que não era meu povo será chamado meu, ou seja, nós. Verso 26. Os que não eram povo serão chamados filhos do Deus vivo, que honra. Verso 27, Isaías diz, mesmo que Israel seja numeroso, só salvarei alguns. Ou seja, não importa se você seja religioso, no caso aqui falando de Israel, só o remanescente será salvo. Elias também teve um problema, começou a questionar se era só ele, mas só que Deus disse que não era só ele. Então creia que você não está sozinho nesta lida. Verso 28, o Senhor julgará de uma vez o mundo inteiro. Verso 29 diz, Isaías disse que se não tivesse algum remanescente bom, estaremos como Sodoma e Gomorra. Ou seja, se não tivesse um remanescente que permanecesse na palavra, estaria como Sodoma e Gomorra, ou seja, injustiça. A principal causa da destruição foi a injustiça e também a parte das coisas erradas que eles faziam. Verso 30. Os não-judeus foram aceitos por meio da fé. Verso 31. Os judeus procuram a lei por serem aceitos e não encontraram. Ou seja, a lei para ser aceito por Deus, mas só que não foi aceito pela lei, foi aceito pela fé. Verso 32. Procuraram pelas ações e não pela fé, assim tropeçaram. Verso 33. A rocha de Sião os fará tropeçar, mas quem crer nela não ficará desiludido. Verso 33, a rocha de Sião os fará tropeçar, mas quem crer nela não ficará desiludido. A rocha de Sião os fará tropeçar. Quem que é esta rocha de Sião? Aqui no capítulo 8, desculpa, no capítulo 9, verso 33, fala sobre a rocha de Sião, que diz assim, como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma rocha, uma pedra de tropeço, e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Então, que rocha é essa? Como tropeçar numa pedra, numa rocha?
Ou seja, aquele que crer não ficará confundido, não será confundido. Ou seja, se alguém crer nesta rocha, não será confundido, mas aquele que não crer, ele tropeçará, tropeçará. Ou seja, então nós temos a oportunidade de não tropeçar nessa rocha, porque a rocha pode nos ajudar ou pode nos fazer cair. Mas cair para o mal. Então, Cristo é a verdade, é a rocha que é firme. Então aquele que crê não ficará desiludido. Agora vamos para o capítulo 10 desse estudo. Capítulo 10 tem como subtítulo aqui: os judeus rejeitam a justiça de Deus. No versículo 1, Paulo deseja que seu povo seja salvo e ora por eles. Ou seja, o povo de os judeus. Eles são muito, verso 2, eles são muito dedicados, mas não no verdadeiro conhecimento. Conhecimento da verdade. Verso 3, tentam ser aceitos por Deus a seu modo e não aceitam outro modo, ou seja, ainda pensam que este modo antigo deles é o certo. Verso 4, com Cristo a lei chega ao fim, e quem crê que é aceito. Ou seja, lembra que nós estamos falando desde o início do estudo deste livro, que somente quem crê que é aceito. Verso 4, com Cristo a lei chega ao fim, e quem crê que é aceito. Verso 5, Moisés disse, aquele que fizer o que a lei manda, viverá. Verso 6, e quanto a ser aceito, não pense quem vai subir até o céu para trazer Cristo do céu. Ou seja, e quanto a ser aceito, não pense quem vai subir até o céu para trazer Cristo do céu. 7, ou fazer Cristo subir dos mortos lá de baixo. Verso 8, e Moisés diz que a mensagem de Deus está no lábio e coração. Quem foi que disse isso? Moisés, lá na lei. Ou seja, Moisés diz que a mensagem de Deus está no lábio e no coração. Verso 9, se disseres que Jesus é o Senhor e crê que ressuscitou, será salvo. Quando você crê que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas o que vai fazer diferença se você crer se Jesus ressuscitou ou não? Porque você crê que Cristo ressuscitou, você também vai ressuscitar. Isso é a nossa esperança. A nossa esperança é que teremos um corpo transformado, ressuscitado. Com o coração, no verso 9, com o coração se crê e se fala, então seremos salvos. Ou seja, você crê e você fala. Você não fala para crer. Você crê e fala, como se fosse... Você entra no ciclo, você começa a falar as coisas que crê. Verso 11, as escrituras dizem, quem crê nele não ficará desiludido. Verso 12, e Deus diz isso sobre todos os judeus ou não? Verso 13, e aqui no verso 13, diz assim, a escritura diz, melhor, no verso 12, e Deus diz isso sobre todos os judeus ou não? Vamos ler o verso 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Ou seja, tanto o judeu quanto o grego, transpondo para os nossos dias, tanto as pessoas religiosas, ou as, digamos até as não religiosas, não digo, mas as não religiosas no sentido que não ficam daquela forma, mas as que creem em Deus. Mas aqui está dizendo sobre os judeus e os não judeus. Ou seja, aqui eu quero enfatizar que Paulo escreve esta carta para uma igreja que estava mesclada, ou seja, uma igreja que está com dois tipos de pessoas, de culturas, uma forma de pensar. Então, para trazer para os nossos dias, temos que colocar uma igreja onde tem dois tipos de pessoas que pensam diferente, ou seja, culturas diferentes, que vieram de culturas diferentes, no que elas creem diferentemente uma das outras. Verso 13, a escritura diz, todos que pedirem ajuda serão salvos. Ou seja, você simplesmente precisa pedir ajuda. Como que eu posso pedir ajuda? Crendo que Jesus pode te salvar. Verso 14, só poderão pedir se alguém os ensinar. Ou seja, alguém tem que ensinar. Assim como Felipe fez com o eunuco, ensinou, ele estava lendo, procurando entender. Mas alguém tinha que ensiná-lo a verdade. Verso 15, então serão necessários mensageiros, e quão serão abençoados. As pessoas que pregam a palavra, elas são abençoadas. E se você tiver a oportunidade de pregar,
Veja quão gostoso é, quão bom é pregar, porque as pessoas precisam de Deus. E você será abençoado se você pregar, porque você será um embaixador de Cristo. 16. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Isaías diz, quem creu? Ou seja, nem todos vão aceitar, nem todos vão te receber muito bem. Porque Isaías diz, quem creu? Verso 17. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem a respeito de Cristo. Verso 18. E eles ouviram a mensagem e que espalharam pelo mundo inteiro. Verso 19. O próprio Moisés disse que ficariam com ciúmes de um povo que não é uma nação, ou seja, ficariam com ciúmes. Ou seja, quem não tem a palavra recebe porque crê, e aqueles que têm a palavra acabam não crendo. Por quê? Ou seja, se você tem algo, digamos que você tem a parábola do filho pródigo, ele tinha tudo na mão, mas só que de repente veio outra pessoa que estava lá, usou tudo, os bens dele, gastou tudo, de repente o pai recebe muito bem. Ou seja, você tem tudo, então aproveite o que você tem. Verso 20. E Isaías acrescenta que Deus foi achado por aqueles que não o procuravam, ou seja, eles nem sabiam o que estavam fazendo, mas só que eles foram achados. Verso 21, mas sobre Israel diz, o dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo desobediente e rebelde, um povo cruel, povo desobediente e rebelde. E vamos lá para o capítulo 11. Capítulo 11, verso 1. Deus não rejeitou os judeus e Paulo é benjamita, ou seja, Paulo faz parte do povo de Israel. Então Deus não rejeitou o povo de Israel. Versos 2, 3 e 4, Deus disse a Elias, que guardou 7.000 que não adoraram a Baal, ou seja, fazendo alusão a Elias, que como Elias não estava só, o povo de Israel, mesmo tendo os que não creem em Jesus, existem os que creem em Jesus. Verso 5, por causa da graça de Deus, agora Deus escolheu alguns. Verso 6, essa escolha não se baseia nos feitos, mas na graça de Deus, ou seja, não se baseia pelo mérito, mas pela graça de Deus. Verso 7, um pequeno grupo do povo de Israel encontrou o que procurava, ou seja, um pequeno grupo, não são todos. Verso 8, as escrituras dizem, Deus endureceu o coração e a mente. Verso 9, Davi disse que nas suas festas sejam apanhados e castigados aqueles que não creem em Deus. Verso 10, e que sempre fiquem curvados debaixo do peso das dificuldades. Ou seja, se você se entrar no ciclo da mentira, do que não é a verdade, você tentar trocar a verdade pela mentira, você vai entrar no ciclo do que é errado. E Davi diz que sempre fiquem encurvados debaixo do peso das dificuldades. Verso 11, os judeus se levantarão, mas erraram. Vamos ler aqui o capítulo 11, verso 11, que diz assim. Digo, pois porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios para os incitar à emulação. O que é a emulação? A emulação seria aquele espírito de competição. Espírito de competição. Ou seja, os judeus estão vendo os gentios crescendo e fica aquela competição e às vezes eles querem até, muitas vezes querem até competir dizendo que são melhores. Mas só que Deus quer a unidade. A união, não a desunião. Verso 12. O pecado e a pobreza dos judeus trouxe bênção para nós. E quando completar o número dos judeus, as bênçãos serão maiores ainda. Ou seja, vamos ver aqui no verso 12, se as bênçãos serão maiores ainda quando o número completar o número dos judeus. Essa parte seria estudada em outros livros. Mas, ou seja, querendo enfatizar que o pecado e a pobreza dos judeus trouxe bênção para nós. Ou seja, através da rejeição dos judeus, Paulo começou a pregar aos gentios. Começou a ministrar a palavra a todos os povos que ele podia naquela época, no Império Romano. E a intenção dele era ir até a Espanha, pregar o Evangelho. Ou seja, naquela época, o mundo conhecido, ele queria expandir o máximo que ele pudesse. E esse é um dos motivos que ele escreve essa carta aos Romanos. Verso 13 e 14, Paulo tem orgulho do seu trabalho e talvez suja ciúmes dos judeus. Ou seja, Paulo ele fez um trabalho que foi expansão geral. Verso 15, quando os judeus rejeitaram, o resto virou amigo de Deus. E quando eles aceitaram, ou seja, se eles falassem, nossa, eu quero Jesus, que bênção será também para todos.
Verso 16, o que é oferecido, a primeira parte, deu um todo, o resto dele também. Ou seja, se a raiz, o resto também. Se a raiz é boa, só que aí sim, como os judeus foram, que não creram, e foi enxertado os zambujeiros, ou nós, os gentios, que não fazíamos parte da árvore, mas fomos enxertados. Ou seja, o que é oferecido, a primeira parte, de um todo, o resto dele também. Vamos ler o verso 16 que diz assim, capítulo 11, verso 16 que diz assim, vamos lá. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado, em lugar deles é feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Ao versículo 18 já vai enfatizar: não desprezes os galhos que foram quebrados, pois é a raiz que sustenta. Ou seja, não desprezemos o povo judeu. Versos 19 e 20. Os galhos quebraram porque não creram, e assim acontecerá com o resto. Ou seja, se eles não creram, foram quebrados. Verso 21. Se Deus não poupou os judeus, você acha que não castigará vocês? Ou seja, se você crê, você será abençoado. Mas se não crê, meu amigo, se o povo judeu não foi poupado, imagine você. Verso 23. Deus não pode enxertar os judeus novamente? Verso 24. Os judeus podem ser enxertados facilmente, diferente dos não-judeus. Verso 25. Verdade secreta. Até a teimosia dos judeus fica até completar o número dos judeus. Até que o número dos judeus se complete e venha para Deus. Verso 26. O Redentor de Sião tirará toda a maldade do povo de Jacó. Isso é uma promessa, que toda a maldade Deus vai retirar. Como? Você acha que todo que tem a linhagem do povo de Israel será salvo? Aqui está dizendo que Deus tirará toda a maldade do povo de Israel. 27 e 28. Pela aliança, os judeus são amigos de Deus pelos patriarcas, através de Abraão, Isaac, Jacó, os 12 patriarcas. Pela aliança, eles são amigos de Deus. Verso 29. Pois Deus não muda de ideia a respeito do quem escolhe. Deus escolheu e está escolhido. Verso 30. Os não-judeus eram desobedientes, mas pelos judeus desobedecerem, vocês receberam a graça. Verso 31. Mas os judeus também receberão misericórdia. Assim como nós tivemos misericórdia, porque estávamos errados e Deus nos ensinou o caminho da verdade, Deus também ensinará o caminho da verdade para eles. Verso 33. Quem pode entender as riquezas de Deus? Verso 33. Verso 34. Quem é capaz de aconselhar o Senhor? Quem é capaz de dizer, ó Deus, você está fazendo isso aqui errado, certo? Quem já deu algo para Deus para ter o pagamento? Ou seja, como pode alguém querer negociar com Deus? Ou seja, Deus ele simplesmente dá o que ele tem, é tudo dele, para ele. Verso 36, pois tudo existe por meio dele e para ele. Vamos ler o verso 36, que esse vale a pena, que é grande, muito bom entender. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. E aqui vamos até o capítulo, vamos aqui também estudar o capítulo 12 de Romanos. Vamos lá. Verso 1, a verdadeira adoração é o sacrifício vivo, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto da razão. Ou seja, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A verdadeira adoração é um sacrifício vivo. Você tem que fazer um sacrifício, uma verdadeira adoração. Verso 2, para se ter uma completa transformação, não se deve viver com as pessoas deste mundo. Devemos deixar Deus mudar nossa mente para saber qual a perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui no verso 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se conformar, se tornar da forma do mundo. Você não deve se transformar de acordo com o mundo. Você deve se transformar de uma forma que não seja a do mundo. Se o mundo diz que roubar é pecado, você não aceita. Se o mundo diz que adulterar é pecado, você não aceita.
Se o mundo diz que trapacear é errado, é certo, ou melhor, é certo, você não se molda a isso. Transformai-vos, tome a forma de Deus. Verso 3, julguemos a nós mesmos de acordo com a nossa fé, e não se achem melhores do que são. Verso 4, assim como o corpo tem muitas partes, e cada um com uma função. Verso 5, estamos todos unidos como partes diferentes em um só corpo. Verso 6, usamos nossos diferentes dons de acordo com a graça de Deus. Verso 7, servir, então sirva. Se ensinar, então ensine. Verso 8, animar, então anime. Repartir, faça com generosidade. Se autoridade, use-a com todo cuidado. Se ajudar, faça com alegria. Verso 9, o amor não seja fingido, odeiem o mal e sigam o bem. Ou seja, tudo isso sobre os dons. Cada um tem um dom. Se você ensinar, se você... Depende do dom que você tem. Nem todos têm o dom de ensinar. Nem todos têm o dom de pregar. Nem todos têm o dom de cantar. Nem todos têm um dom de fazer teatro. Nem todos têm um dom de cozinhar. Mas só que cada um, o dom que tem, faça isso com amor. Pois Cristo ama aquele que faz com amor. Pois somos diferentes e todos formam um corpo, assim como um corpo tem o dedo. Se você machucar um dedo, você vai falar, nossa, meu Deus, orem por mim, meus irmãos, meu dedo está doendo muito. Mas é simplesmente um dedo, mas ele é importante, parece que não é. Mas na hora que ele começa a doer, e outra, se a pessoa perder o dedo, ela não vai ter a força completa para apertar. Então todos são importantes, mas só que não é tudo, o dedo não age sozinho, ele precisa do braço, ou seja, precisa do corpo para segurar a cabeça, para pensar, o tórax, todas as partes do corpo são importantes. Assim, imagine isso no corpo de Cristo. Nem todos são que colocam a mão na massa, nem todos. Isso é importante, nós sabemos, nem todos são os que colocam a mão na massa, mas só que todos são importantes e cada um tem a sua funcionalidade. Agradeça a Deus por todos, ore a Deus por todos, porque quando você prega a palavra, movimenta o corpo, e se o corpo movimenta, é para a ação da glória do Senhor. Ou seja, então vamos agir para que o nome do Senhor vai ser glorificado, e sabendo que nem todos agirão da mesma forma, só que a consciência nos dirá se estamos no caminho da verdade ou no caminho da mentira. E vamos lá. O verso 9 que diz, o amor não seja fingido, odeiem o mal e sigam o bem. Verso 10, amem e tratem uns aos outros com respeito e amor de Cristo. Verso 12, que a esperança os mantenha alegres, tenham paciência e orem sempre. Verso 13, repartam com os necessitados, recebemos a estrangeiros, ou seja, as pessoas que não são da nossa linhagem, as pessoas diferentes, vamos tratar bem. Verso 16, tenham com todos o mesmo cuidado, não sejam orgulhosos e aceitem serviços humildes, que nenhum de vocês pensem que é sábio. Ou seja, vamos ler aqui o versículo 16, que se fala muito, capítulo 12, verso 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Aqui não diz para ninguém querer ser rico, mas ela diz assim, que não devemos ambicionar coisas altas, mas acomodai-vos, se sentir confortável com as coisas humildes. O que nós aprendemos com isto? Que o que Deus faz é bom, nós teremos fazer o nosso melhor, termos o melhor, mas de uma forma natural, não aquela forma que você vai passar por cima de ninguém, que você vai conquistar as coisas e deixe de glorificar ao Senhor. Ou seja, você se acomodar, se sentir confortável com as coisas humildes. O que vem a ser humilde nesse contexto? Que não venha a ser aquela coisa vangloriosa, aquela coisa que você venha querer aparecer, mas a coisa que venha se você se sentir bem. Em todo esse contexto, nós vamos entender que Deus sempre é soberano sobre nossas vidas. Se você tem Deus como seu Senhor, essa é a diferença. E vamos lá continuar no versículo, paramos 16, 17. Nunca paguem o mal com o mal, procure a aprovação de todos. Se possível, a aprovação de todos. Não teremos sempre, mas tenha em seu coração. Se alguém não quiser ter paz com você, é diferente de você não querer ter paz com esta pessoa. Você tem que querer ter paz. Não no sentido de forçar a sua mente a você a gostar,
Mas você tem que, se possível, se alguém não gosta de você, tente gostar, tente fazer o bem. Procure paz com todos, procure a paz com todos. Verso 18, verso 19, não se vingue de ninguém, porque as escrituras diz, minha é a vingança, ou seja, eu vou pagar aquela pessoa vai pagar, vou fazer isso, ela fez comigo, vou fazer com ela. Ou seja, você tem que ser justo. Mas no momento, não ficar guardando aquele rancor, porque a vingança, eu poderia usar a vingança como exemplo o seguinte, eu vou pegar um copo, esse copo é de veneno, eu vou dizer assim, eu quero que tal pessoa morra, e vou tomar o veneno, mas quem está tomando sou eu, não é ela. Ou seja, esta pessoa não está tomando o veneno, mas quem está tomando a vingança sou eu. Aí digamos que eu tome e isso seja veneno. Eu vou passar mal depois, porque assim é a vingança. Mas só que a diferença da justiça, que quando você ama, você... O momento que aconteceu a situação, você diz o que sente. Mas não fica com aquilo no seu coração, guardando aquela mágoa para cometer a vingança. A vingança é de quem? É do Senhor, não é sua. Verso 20, as escrituras dizem, também se o inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê comida a ele, porque agindo assim, você o fará queimar de remorso e vergonha. Aqui no versículo 20, vou ler a parte literal que diz assim, na parte final. Fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Ou seja, digamos que a cabeça da pessoa está cheia de brasa. Ela ficará com tanta vergonha que você fala, nossa, eu fiz tudo e a pessoa ainda não tem remorso, não tem mágoa de mim. Ela vai se sentir estranha, ela estava pensando que isso que fosse acontecer. Mas quando você tem Cristo na sua vida, você vai fazer a pessoa amontoar brasas na cabeça dela. Ou seja, ela terá remorso de ver você bem e ela mal. Verso 21. O único jeito de vencer o mal é usando o bem, porque vence o mal com o bem. Não tem como vencer um mal com o mal. Você pode vencer o mal com o bem, mesmo que você haja porque você quer o bem da pessoa, você quer a restauração. Você viu que agiu mal, você quer a restauração. Mas se o seu coração estiver mal, com maldade também, você nunca vai conseguir vencer o mal. E aqui vamos para o capítulo 13 de Romanos. O capítulo 13 fala sobre a submissão à autoridade. Vamos lá. Verso 1, obedeça às autoridades, pois foram colocadas por Deus. As autoridades, eu poderia usar até para os nossos chefes mesmo. Os nossos superiores, prefeitos, governadores, presidentes, foram colocados por Deus. Imagine se isso aqui se nosso país não tivesse prefeito, governador, não tivesse quem governasse, organizasse as tarifas, organizasse os impostos. Muitos podem dizer que é bagunçado, porém existe alguém que domina. Imagine se todo mundo deixasse ao léu, como ficaria? Você já tentar imaginar como ficaria? Porque quando vive numa comunidade com poucas pessoas, é uma situação, mas quando vive numa comunidade, em sociedade, a qual começa a crescer o número de pessoas, é como se fosse um organismo, ele acaba se criando essas lideranças. E aqui diz que as autoridades, no versículo capítulo 13, verso 1, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. 2, versículo 2, se revoltar contra a autoridade é se revoltar contra Deus, ou seja, quando você vai se revoltar contra a autoridade? Só se ela disser algo que seja contra a palavra de Deus. Mas se ela está ali, você não deve se revoltar contra ela. Somente no caso dela te falar algo que seja contra a palavra de Deus. Verso 3, só tem medo quem deve para as autoridades. Quem faz o que é certo não tem medo. Ou seja, a autoridade manda pagar imposto, manda isso, manda aquilo. Ela está ali para alinhar as coisas.
Você pode dizer, está errado, cobra muito, isso e aquilo. Mas a Bíblia diz que ela foi colocada por Deus. Ou seja, quem deve, teme. Quem não deve, não teme. Verso 4. As autoridades foram colocadas a serviço de Deus para corrigir os maus. Não os bons, os maus. Verso 5. A sua consciência o condena, e não somente Deus condena os que fazem o mal. Ou seja, a sua consciência ela vai dizer para você. Vamos ler o verso 5 aqui, capítulo 13, verso 5. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Ou seja, que tem o castigo, mas também a consciência. Teve um certo homem que ele usava um cartão que o governo lhe dava como liberdade para usar para gratuito. Ele usava passagem gratuita. Porém, ele usava para ir para a faculdade, que foi um direito que o governo deu como passe livre. Aí depois que acabou a faculdade, esse passe livre ele podia usar ainda. Mas o passe foi dado para a faculdade, não para ele usar para outras coisas. E esse jovem tinha o temor de Deus, e cada vez que ele usava esse passe para outras coisas, depois que acabou a faculdade, ele se sentia com a consciência pesada, com o coração apertado. Ele usava, mas falava assim, tá certo, mas não tá. Ou seja, a consciência dele estava condenando, e isso ele estava gerando a morte, que a morte é o pecado. Aqui não estou querendo dizer que está errado ou certo, eu estou querendo dizer que a sua consciência estava condenando. E se essa consciência te condena, isso você vai gerar a morte em você. E o crente não pode gerar morte nele, tem que gerar vida. Esse exemplo só foi para esclarecer um pouco mais sobre a consciência quando ela nos acusa. Verso 6. É por isso que vocês pagam impostos quando elas cumprem os seus deveres e estão a serviço de Deus. Ou seja, as autoridades quando cumprem os deveres estão a serviço de Deus. 7. Paguem os impostos e honrem e respeitem as autoridades. Pague os impostos. Pague. Se tem de pagar, pague. E honrem e respeitem as autoridades. Então tem que respeitar o governador. Vamos ler capítulo 13, verso 7. Portanto, dai a cada um que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Verso 8. Não tenham dívidas, vocês só devem amar e amar. Ou seja, a única dívida que você deve ter é o amor. Nossa, eu tenho que amar mais. Eu tenho que amar mais. Não fique acumulando dívidas, nem procure. Aqui, antes também, nós havíamos falado para nós não ambicionar coisas altas, mas acomodar as humildes. Ou seja, de acordo com o que você ganha, você vai sobrevivendo, vai galgando coisas altas, não altas no sentido de ficar querendo sempre, sempre, sempre mais, mas assim, de acordo com a sua renda, você vai pensando em galgar, porém, sem se machucar. E aqui diz assim, quando você não deve acumular dívidas, aqui fala para você não acumular dívidas, não ficar devendo a alguém. Ou seja, você pode dever sim, porque não tem como você sobreviver num mundo a qual exige, não tem como você pagar as coisas tudo à vista. Mas assim, se você ficar acumulando dívidas mais do que você ganha, você vai ter erros, você vai tirar a paz de espírito que Deus quer te dar através desse estudo. Então, se você ter dívidas a mais do que você pode pagar, você vai acabar se comprometendo a sua fé. Vai começar a querer pecar e vai ter o desejo de roubar. Então, isso não faz parte do alicerce cristão, da estrutura do crente. E vamos lá. Verso 8. Não tenham dívidas. Verso 9. Os mandamentos sobre adultério, assassinato, cobiça se resumem no amor aos outros, como você ama a você mesmo. Ou seja, como que tem a ver amar o próximo como a ti mesmo com adultério? Não seria mais relacionado a isso? Você amar? Ou seja, se você não quer que alguém cometa algo contra você, você não vai querer fazer também. Se você não quer que ninguém te roube o dinheiro que você tem, você não deve roubar. Se você não quer que ninguém cometa uma fornicação com algum dos seus, você não deve cobiçar também.
Ou seja, o amor ao próximo resume tudo isso. Quando você ama o próximo, você não vai começar... Ou seja, se você, cidadão, não quer que as pessoas ajam erroneamente nos negócios que você dirige, por que você agiria erroneamente com os negócios dos outros? Ou seja, isso é uma lei, como se fosse algo recíproco. Você dá e recebe, ou você dá e recebe. É algo como... E outra, esta lei está dentro de você. Então, você sabe o que tem que fazer, então deve fazer o que é certo. E se você faz o que é errado, você é como se fosse criar uma bomba dentro de você mesmo. Deus, ele sempre está dizendo, através desse estudo, que ele quer o seu bem. Ele quer o melhor para você. Ou seja, o princípio de tudo é o amor ao próximo, amar o próximo como a ti mesmo. Verso 10. Amar é fazer o bem. E quem ama, cumpre a lei. Ou seja, se você ama, você cumpre a lei. Amar não é simplesmente dizer, a pessoa está fazendo coisa errada, meu querido, não fica assim. Não, amar você ama, você quer restaurá-lo. Se a pessoa está no caminho errado, você vai dizer, você está errado. Mas só que não no sentido de julgar, no sentido de dizer que você é o certo. No sentido, eu te amo, eu te quero melhor, eu te quero que você se restaure. Verso 11, acordemos, porque agora é mais cedo do que quando começamos a fé. Está chegando a salvação, ou seja, você nasceu, foi adolescente, jovem, adulto, senhor, está perto da morte. Mas só que quando você nasceu, estava antes, e agora já está mais perto, ou seja, o seu fim já está mais perto. Então a sua salvação está mais perto. Então vamos acordar, acordemos, ou seja, se desperte, porque a hora vem, vai chegar o seu dia. E antes que chegue, você tem que entender que o amor é a essência da vida. Verso 12, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz, ou seja, capacete, vamos lutar. Aquelas armas espirituais que leremos em outro livro, mas aqui que Paulo diz assim, para que usemos as armas espirituais. Ou seja, não entremos no ciclo da mentira, mas entramos no ciclo da verdade. A verdade é Cristo, que diz que Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o único caminho é Cristo. E vamos lutar pela verdade. Agarre. Você fala, nossa, eu vou ser 100% certinho, nunca vou. Mas, assim como Paulo diz, aquilo que eu quero fazer eu não consigo, não faço. Você vai se agarrar, vai dizer, eu quero. A sua natureza pode errar, mas só que você não erra. Você entende isso? Você não erra. Sua natureza pode errar, mas você não. Porque você sabe o caminho da verdade. Deus ama aquele que crê. Fala, meu Deus, eu te amo. Eu creio que eu vou conseguir. Verso 13. Vivamos decentemente como os que vivem na luz. Nada de farras, bebedeiras, ciúmes. Ou seja, vivamos decentemente. Não como os que vivem na luz. Ou seja, como os que vivem na luz. Ou seja, tem algo na sua vida que você diz assim, se colocar em luz nas minhas ações, eu terei vergonha. Tudo que você conversa, embora existem coisas que não tem como você dizer em público, mas só que você pode simplesmente não dizer em público porque não pode, ou porque se alguém descobrir, você terá problemas porque você terá vergonha. Não, você simplesmente, se alguém descobrir, fala assim, isso não era necessário dizer em público, era necessário dizer em oculto. Mas não porque você está fazendo algo errado, porque você achou necessário pelo amor, porque não era necessário dizer aquilo naquele momento. Mas agora, se você se colocar em luz as nossas ações, tudo que você faz, porque você pode amar a sua esposa, você pode fazer o que Deus colocar no seu coração, mas porém você não deve ter vergonha. O que você diz para a sua família,
Mas quando coloca luz nas suas ações, se colocar luz, você terá vergonha ou não terá vergonha? E versículo 14, tenham as qualidades do Senhor Jesus e não procurem satisfazer os desejos da natureza humana. Ou seja, você não vai procurar. A sua natureza humana está aqui, ela está trabalhando. Jesus morreu para mim, eu sou livre, mas eu ainda sinto os desejos. Ou seja, você não vai procurar. Os desejos da carne estão aqui, você vai se desviar. O sábio diz, o avisado vê o mal, ele se esconde. Tem horas que você tem que se esconder do mal. Tem que se esconder literalmente. Você tem que fugir do mal. E aqui vamos para o capítulo 14.